Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso de formação de facilitadores da metodologia IDM. Nesta aula número 10, nós vamos apresentar o peneiramento como a segunda fase do processo decisório e vamos continuar a seguir a regra sem justificar. Depois da fase de geração de opções, nós priorizamos apenas 5 opções para fazer uma análise mais detalhada das microconexões entre elas. O processo de priorização em grupo é muito simples. Cada participante tem direito a 3 votos ou 3 adesivos, e eles podem concentrar os 3 votos em apenas uma opção, ou podem espalhar os seus 3 votos em 2 ou 3 opções. E nós lembramos os participantes que eles não podem justificar a sua votação. Neste exemplo, nós simulamos a votação com 8 participantes com total de 24 votos. Depois da votação, nós sinalizamos para o grupo quais foram as 5 opções mais votadas. Estas 5 opções serão trabalhadas na próxima fase do processo decisório. Neste exemplo, nós tivemos como resultado 6 opções mais votadas, em função de empates no número de votos. Neste caso, nós não precisamos desempatar. Nós trabalhamos com as 6 opções na próxima fase de análise das microconexões lógicas. Apesar de nós podermos trabalhar com 6 ou 7 opções na fase de análise mais detalhada, o que nós percebemos na nossa experiência é que é mais comum os participantes agruparem 2 ou 3 opções em um tema. Depois desse agrupamento, nós passamos de 6 ou 7 opções para 5 e até 4 opções realmente diferentes para trabalhar as microconexões. Neste exemplo, onde temos 6 itens mais votados, os participantes podem concordar que desconhecimento de biológico faz parte do tema conhecimento sobre biológicos e pode ocorrer também de agrupar nesse mesmo grupo a opção incerteza sobre os biológicos. Ou seja, saímos de 6 opções mais votadas e podemos ficar com 5 ou até 4 grupos ou temas diferentes. Neste exemplo, depois da votação, nós ficamos com apenas 4 opções mais votadas. Nesse caso, o facilitador pode perguntar para o grupo se nós podemos prosseguir com a análise apenas com essas 4 opções. Geralmente, o grupo concorda. É muito comum quando o facilitador pergunta: vocês não querem incluir na análise este item com apenas um voto? E o grupo pode alegar que a opção hierarquia, neste exemplo, está incluso no tema mapeamento conceitual. Ou então, que a opção interdependência, também com um voto, está incluso no tema relações de causa e efeito. Ou seja, as 4 opções mais votadas estão abrangendo todas as opções menos votadas. Na nossa experiência de ter aplicado o brainstorming mais de 10.000 vezes, nós percebemos empiricamente que o brainstorming com 25 opções já é mais que o suficiente para ter um excelente resultado com a metodologia IDM. Até porque nós aplicamos o brainstorming nas 4 etapas do IDM. Seguindo a teoria, ou o princípio de Pareto, ou até a regra 80-20, se nós queremos 5 itens para analisar em detalhes, o ideal é ter 25 opções. Ou seja, 20% de 25 opções são 5 opções. O que nós percebemos também na nossa experiência é que, na primeira etapa do IDM, situação atual, é gerada em média 15 opções. Em objetivos, 10 opções. Em questão-chave, 20 opções. E em ações concretas, 15 opções na média. Mas isso depende do tempo que nós temos para o workshop. Quanto menos tempo, menos opções. Na prática, nós anotamos as opções durante o brainstorming em 2 flipcharts. Cada folha de flipcharts comporta em torno de 12 opções. E é comum na etapa de objetivos nós utilizarmos apenas uma folha de flipchart. Na nossa prática com a metodologia IDM, o processo decisório fica com estas 4 fases. 1. Gerar opções. 2. Peneirar as 5 principais opções. 3. Análise das microconexões. E 4. Foco. Vamos falar sobre as microconexões na próxima aula.
Fazer a priorização ou peneiramento aplicando a votação, seguindo a regra sem justificar, tem essas vantagens diretas: simplicidade, saber ouvir, gestão de conflitos, agilidade na tomada de decisão e pensamento heurístico. De forma resumida, o pensamento heurístico é rápido e intuitivo. Na metodologia IDM, depois da priorização intuitiva ou heurística, nós temos a fase de análise das microconexões lógicas, que é mais racional. Encerrando a 10ª aula do curso de formação de facilitadores da metodologia IDM. Nesta aula, nós apresentamos o processo de peneiramento ou priorização de 5 principais opções, que serão trabalhadas na fase seguinte de análise das microconexões. A votação com adesivos seguindo a regra sem justificar é muito rápido e intuitivo, seguindo o pensamento heurístico, que é uma característica da metodologia IDM. O pensamento heurístico se encaixa bem em solução de problemas complexos ou estratégicos, mas não podemos depender apenas da intuição. Na próxima aula, nós iremos trabalhar processos de análise. Até a próxima aula.